Canal Ele Está Voltando apresenta. Ele já voltou, mas as pessoas não percebem isso. Quem é o anticristo? Bem, eu acredito que há 3 pessoas que possam ser. E quando eu contar todas as evidências diante de vocês, direi qual delas eu acredito que realmente seja o anticristo. Número 1, Nero Cláudio César. Isso vai surpreendê-lo. A Bíblia diz, aqui, o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Apocalipse 17, versículo 9. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Apocalipse 17, 10. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Apocalipse 17, 11. Então vamos entender isso. João recebeu uma revelação de Deus e viu 7 reis, 7 governantes que se sentariam nas 7 montanhas ou nas 7 colinas, em outras traduções. Agora, adivinhem quantas colinas existem em Roma? 7. Então, quem são esses 7 reis? Bem, na época em que João estava escrevendo o Apocalipse, havia 7 imperadores de Roma. Então, quem eram esses imperadores? Bem, havia Júlio César, César Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, César Nero, Domiciano. E o que João diz que acontecerá a esses 7 reis? Bem, ele diz em Apocalipse que 5 deles caíram, o que significa que 5 morrerão de forma não natural. Vale lembrar que, no momento em que João estava escrevendo, um imperador ainda estava vivo e outro, podemos concluir que ele morreu naturalmente. E então ele diz que um dos 7 originais voltará, e ele será o 8º, que será a besta, que é outro nome para o anticristo. Agora, aqui é onde tudo fica muito louco. O primeiro imperador de Roma, Júlio César, foi morto. O segundo imperador, César Augusto, morreu na velhice, naturalmente. O terceiro imperador de Roma, Tibério, foi envenenado. O quarto, Calígula, foi morto a facadas. O quinto, Cláudio, também foi envenenado. E então o sexto imperador de Roma, César Nero, cometeu suicídio aguardando a sentença de morte na prisão. E então o 7º imperador, Domiciano, estava vivo quando João estava escrevendo o Apocalipse. Isso não é interessante? Aqui temos 5 imperadores que caíram, um que ainda estava vivo e outro que morreu naturalmente. Mas a profecia que João escreveu foi: um dos 7 imperadores originais, que já estão mortos, voltaria, e ele seria o anticristo, a besta. Então, por que eu apontei o Nero? Bem, no livro de Atos, na verdade, lemos que o apóstolo Paulo apelou para um César. Quem era esse César? Era César Nero. E você conhece o apóstolo Paulo tão bem quanto eu. Qual era a sua única paixão na vida? Ele tinha que pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho, disse Paulo. E acredito que quando o apóstolo Paulo conheceu César Nero, ele teria pregado Cristo na cruz e o Salvador ressuscitado. E uma teoria é que esse César Nero foi um governante muito bem-sucedido e então sua mente ficou muito desequilibrada. Ele enlouqueceu. E algumas pessoas acreditam que isso foi depois que ele conheceu o apóstolo Paulo. Foi isso que o deixou louco. Depois que ele rejeitou o evangelho, algo espiritual aconteceu com sua alma e o levou a caminhos errados na vida. Mas quer você concorde com essa teoria ou não, há uma coisa que você tem que admitir para mim. E é isso. Nero foi um dos homens mais perversos que já andaram na face desta terra. E ele fez algumas coisas bem parecidas como um anticristo. Ele ordenou que a própria esposa fosse assassinada. Na verdade, 2 de suas esposas assassinadas e sua própria mãe assassinada. Nero era obcecado por sua popularidade. Ele era bem popular na época. As pessoas o amavam e ele amava a tradição grega. E essa ideia de que você pode ser seu próprio Deus e ser adorado. Com isso, Nero foi o precursor da perseguição aos cristãos. Ele mandava os cristãos serem despedaçados por cães, queimados vivos. Alguns deles foram até crucificados, como nosso Salvador. E Nero fez coisas perversas que são muito vergonhosas para eu falar publicamente. Mas talvez o mais suspeito de tudo seja isto. Na língua hebraica, cada letra recebe um número. E se você somar os números do nome de Nero, adivinhe qual é o número? 666, a marca da besta. Agora, antes que fiquemos muito empolgados, se você somar as letras do Barney, do desenho Barney e seus amigos, vai ver que também é igual a 666. E o livro do Apocalipse foi escrito em grego, não em hebraico. Mas não esqueçamos que o hebraico era a língua original do povo de Deus, o povo de Israel. Então, para você acha que César Nero é um anticristo? Bem, daqui a pouco vou dizer a vocês quem eu acredito que o anticristo realmente seja. Outro nome para o anticristo é filho da destruição. E se há um nome que trouxe destruição total à terra, foi Adolf Hitler. A Bíblia diz que proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá
instruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos, e a metade de um tempo. Daniel capítulo 7, versículo 25. O que sabemos sobre o anticristo é que ele matará muitos do povo de Deus durante a tribulação. Então, quando todos aqueles milhões de judeus e todos aqueles cristãos foram mortos no Holocausto, posso imaginar que muitas pessoas se perguntaram: Hitler é um anticristo? E não apenas isso, assim como o anticristo impõe sua marca no mundo, Hitler forçou os judeus a usar uma marca em si mesmos durante seu reinado. Mas também a evidência mais forte de todas seja que Hitler tinha um objetivo na vida. Ele queria dominar o mundo inteiro. Ele queria dominar o mundo. E o que a Bíblia diz sobre o anticristo? A quarta besta será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Daniel 7:23. O anticristo vai estabelecer o maior império que este mundo já viu. Ele dominará o mundo inteiro, mas não o fará por seu próprio poder. A Bíblia nos diz que ele será habitado pelo espírito de Satanás. E Satanás foi expulso do céu porque queria ser adorado. Ele queria se elevar, exaltar-se acima dos deuses altíssimos. E é por isso que o anticristo vai querer ser adorado, porque ele tem o poder de Satanás operando por meio dele. Mas este reino, que parecerá totalmente impossível, que devorará o mundo inteiro e pensará que ninguém pode detê-lo. Quando o Senhor Jesus Cristo aparecer, as Escrituras nos dizem que ele matará o anticristo com o sopro de sua boca. Mas não vamos esquecer algo. Hitler não alcançou o poder global. Ele não alcançou o domínio total do mundo, mas o anticristo o fará. Outra razão que deve nos deixar um pouco céticos é que os judeus odiavam Hitler, e por boas razões. Mas quando lemos as Escrituras, vemos que amarão o anticristo. Eles o verão como uma espécie de Messias, como uma espécie de Salvador para eles. Jesus disse: Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, e esse aceitareis. João 5:43. Como você sabe, Jesus era judeu, mas o povo judeu o rejeitou. Eles rejeitaram seu Messias. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas uma coisa nós sabemos, e é isso: o povo judeu não rejeitará o anticristo. Eles o receberão e o acolherão. E em um momento, eu vou te dizer exatamente por que isso acontece. Mas primeiro, quero ouvir você. Você acha que Adolf Hitler poderia ser o anticristo? Bem, antes de lhe dizer a resposta, vamos ouvir quem pode ser o terceiro anticristo. Número 3, uma celebridade famosa. Há diferentes teorias sobre quem seria o anticristo. Algumas pessoas dizem que sejam Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, ou apontam para outras pessoas e dizem: não, com certeza é ele. Não, talvez possa ser essa pessoa. Não, é ele, é ele, é ele, é ele. E o problema com todas essas ideias diferentes circulando pela internet é que nem todas podem estar certas. Só pode haver um anticristo. E eu poderia estar totalmente errado com quem eu acredito que seja quando eu lhe disser a resposta. Então, quais são os sinais que precisamos observar para saber quem é essa pessoa? Bem, sabemos que o anticristo vai falar blasfêmias contra Deus. Ele vai ser um blasfemador do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que ele vai realizar sinais milagrosos que vão atrair o mundo inteiro para segui-lo. Sabemos que o anticristo será um grande comunicador. Ele será o melhor orador público e estará cheio de confiança. E também sabemos que o anticristo não será atraído por mulheres. A Bíblia diz que: e não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá. Daniel 11:37. E talvez o sinal mais revelador de todos seja durante a tribulação de 7 anos. O anticristo fará algo que nenhum homem jamais conseguiu. Ele trará paz a Jerusalém. Ele restaurará o templo e fará uma aliança, uma promessa ao povo de Israel. E justamente quando o povo judeu acredita que ele é o Messias, eles acreditarão que estão seguros em suas mãos. O anticristo se voltará contra eles. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9:27. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, e as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel 9:25. E o pior de tudo, ele se assentará no templo de Deus, proclamando-se Deus. Jesus Cristo nos alertou sobre isso em Mateus 24, quando falou da abominação da desolação. Então, realmente, até que o anticristo chegue ao poder, até que ele traga paz ao Oriente Médio e todos comecem a adorá-lo, no final das contas, não sabemos realmente
quem ele é até que esse dia chegue. Assim, podemos ter todas essas ideias, mas no final das contas, são apenas opiniões. E como cristãos, não somos chamados a basear nossas vidas em opiniões. Somos chamados a enraizar nossas vidas nas Escrituras. Mas dito isso, se você realmente quer saber quem você acha que é o anticristo, eu provavelmente diria a você: acredito que será alguém como Nero, ou ouso dizer, alguém operando com o mesmo espírito de Nero. E novamente, quero reiterar isso a você. Eu não sou um estudioso da Bíblia, e esta é apenas a minha opinião. E eu poderia estar totalmente errado sobre isso, mas pessoalmente, acho fascinante como em Apocalipse 17 está escrito: e a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é do 7, e vai à perdição. Apocalipse 17:11. A palavra anticristo significa no lugar, ou seja, tomar o lugar do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta mais urgente que você precisa se fazer não é quem é o anticristo, mas quem é o anticristo em sua vida. O que está tomando o lugar de Jesus Cristo? Há algo que está faltando em sua vida onde Cristo deveria estar reinando? Porque só o Senhor Jesus Cristo tem o direito de sentar no trono da sua vida. E talvez você adore ou seja obcecado por outra pessoa. Há muitas pessoas que adoram o namorado ou a namorada e os amigos. Isso é um pecado total. Talvez você esteja adorando em pecado. Talvez você continue voltando repetidamente a esse mesmo pecado. Ou talvez você adore um sonho, uma ideia de que um dia se tornará famoso e popular e se exaltará acima de todos os amigos. Se isso for você, arrependa-se e abandone esse pecado. Se você ainda não colocou sua confiança no Senhor Jesus Cristo, você deve fazê-lo agora. Porque quando olhamos para o mundo, temos que dizer que as coisas estão mudando muito, muito rapidamente. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar, quando aquele que venceu a sepultura voltar, você quer ter certeza de que está do lado vencedor. Você não quer estar do lado do anticristo, Satanás, a besta, o falso profeta. Você precisa estar do lado do Senhor Jesus Cristo. E existem apenas dois tipos de pessoas que entram no céu: pessoas perfeitas e pessoas perdoadas. E a menos que você seja perfeito, você precisa do Senhor Jesus Cristo. Porque na cruz, o maravilhoso Salvador levou em seu corpo nossas mentiras, nossas blasfêmias, nosso orgulho, nossos pecados, tudo isso. E ele foi crucificado lá para que você seja perdoado e tenha um lar no céu. Então eu imploro a você hoje: receba o Salvador do mundo e saiba que seus pecados podem ser perdoados. Você poderá ser perdoado e você terá a vida eterna do lado do mais poderoso, que quando voltar, ele simplesmente soprará e matará o anticristo e todos os seus poderes das trevas. Esse é o homem que você quer seguir, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e obrigado por assistir.